Segunda Crônicas, capítulo 26. O feliz reinado de Uzias. Também podemos ler em 2 Reis, capítulo 14, de 21 a 22 e capítulo 15, de 1 a 4. Todos os cidadãos de Judá escolheram Uzias, que na época tinha 16 anos de idade, e o constituiu rei em lugar de seu pai Amazias. Ele reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias repousou com seus antepassados. Uziahu, que é Uzias, tinha 16 anos quando começou a reinar e governou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era cidadã de Jerusalém e chamava-se Ieroliá, que quer dizer Jeconias. Ele praticou tudo quanto é correto e agradável a Yahvé, o Senhor, do mesmo modo que seu pai Amazias fizera. Uzias buscou a Deus durante toda a vida de seu mestre Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. E enquanto procurou agradar a Yahvé, Deus o fez prosperar. Ele decidiu atacar e guerrear contra os filisteus e conseguiu derrubar o muro de Gate, o muro de Jabiné e também o muro de Asbode. Além disso, edificou cidades na região de Asdod e em várias outras partes do território dos filisteus. Tudo isso por quanto Deus esteve ao seu lado contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagaram impostos a Uzias e a sua fama se espalhou até a fronteira do Egito, pois ele e seu reino se tornaram muito poderoso e respeitado. Uzias também construiu torres em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale, junto ao ângulo, o canto onde a muralha faz esquina. Também construiu torres no deserto e perfurou muitas cisternas, porquanto também era proprietário de muitos rebanhos, tanto nas planícies como na Cefelá, os planaltos de Judá. Ele mantinha trabalhadores em seus campos, em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois tinha grande apreciação pela agricultura. Uzias possuía um exército bem treinado, organizado em grupos, de acordo com o número de soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maacéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais da guarda pessoal do rei. O exército era comandado por 2.600 chefes de famílias, todos eles guerreiros, corajosos e decididos. Eles comandavam um exército poderoso de 307.500 soldados que estavam à disposição do rei nas suas batalhas contra os seus inimigos. Uzias equipou todo o exército com escudo, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até com fundas atiradeira de pedras. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por especialistas a fim de serem posicionadas nas torres e nos cantos das muralhas para atirarem simultaneamente grande quantidade de flechas, assim como arremessarem grandes pedras contra forças inimigas na defesa das esquinas. A fama do rei Urias foi contada e divulgada até terras muito distantes, porquanto foi ajudado de forma extraordinária até que se tornou bastante conhecido e poderoso. A lepra ataca o orgulho de Uzias. Podemos ler em 2 Reis, capítulo 15, de 5 a 7. Contudo, assim que começou a vangloriar-se de suas conquistas e do seu poder, seu coração se encheu de orgulho e soberba. Essa atitude o conduziu à queda e ao insucesso. Uzias pecou contra Yahvé, o Senhor seu Deus, pois entrou na casa de Yahvé para queimar incenso no altar dos perfumes sagrados. Mas o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens ilustres e corajosos. Se opuseram ao rei Uzias, advertindo-lhe: Uzias, não é a ti que compete incensar Yahvé, mas sim aos sacerdotes descendentes de Arão, que foram consagrados para esse santo ofício. Sai, portanto, do santuário, pois fostes infiel e pecaste terrivelmente, e já não tens direito à glória que vem de Yahvé, ao Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão e estava pronto para oferecer a queima do incenso sagrado.
quando se encolarizou contra os sacerdotes na casa de Iavé junto ao altar dos santos perfumes. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, logo ao notar que o Senhor o ferira. Sendo assim, Uzias sofreu dessa grave doença de pele até o dia da sua morte, leproso numa casa separada, porquanto fora excluído da casa de Iavé. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Todas as realizações do rei Uzias, desde o começo até o fim do seu reinado, foram escritas pelo profeta Isaías ben Amotes, que quer dizer Isaías, filho de Amós. Adormeceu Uzias com seus antepassados e foi sepultado próximo deles, em um cemitério de propriedade dos reis de Jerusalém, mas não no tradicional túmulo dos grandes reis, porque diziam: ele é leproso. Então seu filho Jotão foi proclamado rei em seu lugar. 2 Crônicas, capítulo 27. O reinado de Jotão e suas vitórias. Podemos também ler em 2 Reis, capítulo 15, de 32 a 38. Tinha Jotão a idade de 25 anos quando deu início ao seu reinado e governou durante 16 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jerushá-Bat-Sadoc, que quer dizer Jerusa, filha de Zadok. Praticou o que era justo e sensato diante dos olhos de Iavé, o Senhor, seguindo a mesma atitude que houve em Uzias, seu pai. Mas, ao contrário desse, não adentrou ao templo do Eterno. O povo, entretanto, prosseguiu em suas ações e obras do mal. Ele edificou a porta superior da casa de Iavé e providenciou amplos reparos na muralha, na colina de Ofel. Também construiu várias cidades na região montanhosa de Judá e nos bosques, castelos fortes e torres nas matas. Jotão guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os amonitas pagaram-lhe imposto de 3,5 toneladas de prata, cerca de 10.000 barris de trigo e mais 10.000 barris de cevada durante 3 anos seguidos. Assim o rei Jotão foi se tornando mais poderoso e respeitado porquanto dirigia os seus passos segundo o caminho e a vontade de Iavé, o Senhor, seu Deus. Quanto aos mais atos de Jotão, todas as suas guerras e empreendimento, eis que tudo está registrado no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Jotão tinha 25 anos de idade quando assumiu o trono e reinou 16 anos em Jerusalém. Descansou o rei Jotão com seus antepassados e o sepultaram na cidade de Davi, e Acais, seu filho, passou a reinar em seu lugar. 2 Crônicas, capítulo 28. O reinado de Acais e sua queda, também podemos ler em 2 Reis, capítulo 16, de 1 a 4. Acais tinha 20 anos quando começou a reinar e governou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que é justo e agradável aos olhos de Iavé, o Senhor, como havia feito o rei Davi, seu antepassado. Imitou a conduta dos reis de Israel e até mandou construir ídolos e imagens fundidas para os Baalins. Também queimou perfumes sagrados no vale do filho de Inom e chegou a sacrificar seus próprios filhos no fogo, seguindo o costume e as abominações das nações pagãs que Iavé havia expulsado da presença dos israelitas. Acais sacrificava e queimava incenso nos altares, nas colinas e também debaixo de toda grande árvore verdejante. Deus entrega a Acais as derrotas. Por esse motivo, Iavé, o Senhor, seu Deus, entregou Acais nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros entre o seu povo e os levaram cativo para Damasco. Da mesma maneira, Israel afligiu a Acais grande derrota. Em apenas um dia de batalha, Pekah ben Remaliahu, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 guerreiros valorosos de Judá, pois Judá havia abandonado Iavé, o Senhor, Deus dos seus antepassados. Ezicli, soldado poderoso de Efraim, matou Maacéias, filho do rei, e Asricão, o mordomo do palácio, e Elcana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos de Judá seu próprio povo, irmão, 200.000 pessoas, entre mulheres, meninos e meninas, e saquearam deles grandes despojos e levaram tudo para Samaria.
Entretanto, vivia ali um profeta do Senhor chamado Oded. Ele partiu e foi ao encontro do exército que voltava para Samaria e os advertiu: eis que, irando-se Yahvé, o Senhor, Deus de vossos antepassados, contra Judá, os entregou nas vossas mãos. E vós os matastes com tamanho ódio e violência que vossa maldade ficou evidente nos céus. Agora ainda quereis sujeitar o povo de Judá e de Jerusalém à condição de escravos e escravas. Ora, porventura não sois vós também culpados por erros e pecados diante de Yahvé, o Senhor vosso Deus? Sendo assim, atendei-me, pois, nesse momento, e fazei voltar os presos que tomastes cativo de vossos próprios irmãos, porquanto o fogo da ira do Senhor já se acendeu e está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jesquias, filho de Salum, e Amassa, filho de Adlai, contra os que estavam retornando da guerra, e lhes repreenderam, exclamando: não fareis entrar em nossas terras esses cativos, porque intentais acrescentar aos nossos erros e pecados ainda mais culpa diante de Yahvé, o Senhor. A nossa culpa já é muito grande, e o brasume da ira de Yahvé já está sobre nossas cabeças. Então, assim que ouviram essas palavras, os soldados armados abandonaram os presos e os despojos diante dos príncipes e de toda a congregação. Em seguida, certos homens designados nominalmente para esse fim puseram-se a reconfortar e encorajar os prisioneiros. Utilizando o próprio material que havia sido trazido com o despojo, vestiram todos os que estavam nus, deram-lhes roupas, calçados, alimentos, bebidas e abrigo. Depois conduziram-nos, colocando sobre animais de carga os fracos e feridos, até seus irmãos que estavam em Jericó, a cidade das palmeiras. Em seguida, regressaram a Samaria. Acaz pede socorro ao inimigo. Por esse tempo, Acaz mandou pedir aos reis da Assíria que os socorresse, pois os edomitas atacaram Judá mais uma vez e derrotaram e fizeram muitos cativos. Os filisteus haviam invadido as cidades de Shefelá, da planície, e do Neguebe, o sul de Judá, e tinham tomado Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e seus povoados, Tina e suas aldeias, Eginzo e seus arredores, estabelecendo-se ali. Isso tudo porque o Senhor humilhou Judá por causa dos pecados do rei Acaz, porquanto esse foi responsável por conduzir Judá a pecar de modo desenfreado, e por essa razão Yahvé o desprezou completamente. Então Tiglat-Pileser, rei da Assíria, veio e causou a Acaz problemas ainda maiores em vez de servir de qualquer ajuda, porque Acaz lançou mão de alguns objetos valiosos dos seus despojos que estavam guardados na casa de Yahvé, assim como tomou dos tesouros que estavam no palácio real e na casa dos príncipes, e entregou tudo ao rei da Síria. Contudo, isso não o ajudou em nada. A falta do bom senso de Acaz também podemos ler em 2 Reis, capítulo 16, de 10 a 16. Mesmo nesse tempo em que passou por várias provações, o rei Acaz não mudou em atitude. Pelo contrário, tornou-se ainda mais infiel a Yahvé, o Senhor. Ele chegou a oferecer sacrifício às divindades pagãs de Damasco, que o haviam derrotado, pois imaginava: já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei também eu sacrifício a eles, certamente me socorrerão. Todavia, eles foram precisamente a causa da sua queda fatal e da ruína de todo Israel. Então ajuntou Acaz os utensílios da casa de Yahvé, fê-los em pedaços e fechou as portas do templo do Senhor, e ainda fez para si altares pagãos em todos os cantos de Jerusalém. Também, em cada cidade de Judá, mandou construir altares idólatras para queimar sacrifícios e perfumes a outros deuses, e assim provocou a ira de Yahvé, o Senhor Deus de seus pais. A morte do rei Acaz também podemos ler em 2 Reis, capítulo 16, de 19 a 20. Os demais fatos e acontecimentos do reinado de Acaz e todos os seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão todos escritos nos registros históricos dos reis de Judá e Israel. Acaz repousou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não no túmulo dos grandes reis de Israel. Seu filho Ezequias foi proclamado rei e passou a ocupar o seu lugar.